Este vídeo irá apresentar um mergulho investigativo baseado no recente relatório final da CPI da Câmara Municipal de São Paulo, revelando as engrenagens jurídicas e sociais que a empresa tentou esconder. Enquanto a maioria dos vídeos foca na tecnologia, hoje nós vamos desvendar a ilusão do dinheiro fácil, como a promessa de lucro atraiu mais de 400 mil pessoas em áreas vulneráveis. Contratos obscuros, cláusulas abusivas que autorizam o envio e até a venda da sua biometria. Violação de direitos, como a necessidade financeira anulou o consentimento legal, segundo a ANP. O lado criminal, os indícios de lavagem de dinheiro e fraude que barraram a empresa no Brasil. O objetivo aqui é ir direto aos fatos e construir um senso crítico real sobre essa coleta massiva. A nossa íris é uma senha biológica imutável, e entregar o controle sobre a nossa própria identidade é um risco permanente e irreversível. Acompanhe a análise para entender as verdadeiras consequências disso para nossa privacidade. O avanço acelerado da tecnologia de identidade digital trouxe à tona discussões profundas sobre a soberania dos dados corporais e os limites éticos da captação biométrica massiva. No centro desse debate global encontra-se o projeto WorldID, idealizado pela organização Tools for Humanity TFH. Em 2026, a publicação do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito Processo RDP número 024/2025 pela Câmara Municipal de São Paulo consolidou um dos diagnósticos mais detalhados e severos sobre o funcionamento da empresa, revelando as engrenagens jurídicas, técnicas e sociais que culminaram no bloqueio de suas atividades econômicas no Brasil e em diversos países. A reação do Poder Legislativo paulistano ao avanço das operações da Tools for Humanity formalizou-se em 07 de maio de 2025, data de instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito. O órgão foi criado com o escopo de investigar a legalidade, os impactos socioeconômicos e os riscos à privacidade decorrentes do escaneamento massivo da íris de cidadãos em troca de tokens digitais. A condução dos trabalhos contou com uma estrutura técnica e jurídica de alta especialização. Secretaria Administrativa, Bruno A. Ribeiro e Carla Regina Leite Seron. Procuradoria Jurídica, Rogério Justamante de Sordi, Cintia Talarico da Cruz Carrer e Guilherme Araújo Batista e Silva. Assessorias Parlamentares, Articulação de Bancadas. A CPI mobilizou assessorias técnicas de diferentes espectros políticos, incluindo Juliane Monteiro de Araújo Capelaço, gabinete da vereadora Janaina Pachoal PP, Gabriel Castro Podemos, Murilo de Campos Cuestas PL, Caterine Bastos Soares, Maria Fernanda Camargo Gutierrez MDB, Andréia Vieira de Carvalho, Patrícia Costa União, Jane Rodrigues Ocabe PT e Patricia Pacheco gabinete do vereador Sansão Pereira. O foco territorial das operações da TFH concentrou-se de maneira agressiva nas periferias da capital paulista. Atraídos pela promessa de ganho financeiro rápido em um cenário de vulnerabilidade socioeconômica, milhares de paulistanos formaram extensas filas nos postos de coleta. Antes da intervenção regulatória, a organização conseguiu extrair dados biométricos sensíveis de mais de 400 mil cidadãos apenas na cidade de São Paulo. A realidade dos valores financeiros. Embora a publicidade inicial e matérias jornalísticas sugerissem pagamentos que alcançavam a casa dos R$700,00, a auditoria técnica da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ANP fixou os valores reais praticados no chão de fábrica da operação. A contraprestação econômica real girava entre R$300,00 e R$470,00, calculada estritamente com base na cotação de mercado dos 25 tokens WLD creditados aos usuários. Além disso, o relatório da CPI pontuou que a conversão desses criptoativos em moeda corrente nacional real demandava um lapso temporal de pelo menos 24 horas dentro do aplicativo oficial. A fundamentação teórica da CPI avançou sobre os conceitos de biodireito, trazendo à tona debates éticos profundos sobre a mercantilização do corpo humano. Sob a ótica acadêmica compartilhada pela relatoria, traçou-se um paralelo histórico entre a captação biométrica por dinheiro e experimentos científicos abusivos realizados no passado em nações subdesenvolvidas, onde populações vulneráveis funcionavam como cobaias mediante compensação financeira. A comissão evocou, inclusive, o histórico de redes criminosas que operaram no território brasileiro voltadas ao tráfico e compra de rins em comunidades carentes para ilustrar os perigos da exploração da miséria pelo mercado privado.
O relatório critica severamente a inversão jurisprudencial promovida pela popularização dessas tecnologias. Historicamente, juristas e operadores do direito travaram batalhas nos tribunais superiores por meio de habeas corpus para garantir que cidadãos já identificados civilmente não fossem submetidos ao constrangimento da identificação criminal forçada, como a coleta de impressões digitais pela polícia. Como num passe de mágicas, surge uma empresa estrangeira e propõe negociação estranha em que paga em moeda própria pela preciosa identificação de nossos cidadãos por meio do delicado procedimento de escanear suas íris. O Biodireito alerta que a biometria ocular funciona como uma senha biológica única. Ao contrário de uma senha alfanumérica digital ou de um cartão de crédito, o padrão fenotípico da íris é imutável. Se a base de dados for corrompida ou fraudada, o cidadão perde o controle sobre sua própria identidade de forma permanente e irreversível. A análise detalhada dos contratos da World Foundation e da Tools for Humanity expôs salvaguardas abusivas que mitigavam a responsabilidade da organização e desprotegiam o titular dos dados. Transferência internacional e incompatibilidade legal. As cláusulas 7.1 e 7.2 das diretrizes contratuais da organização estipulam o envio compulsório dos dados coletados para armazenamento e processamento nos Estados Unidos e na União Europeia. No próprio corpo do texto, a empresa adverte o usuário sobre os riscos dessa operação. Era de jurisdição. A empresa declara textualmente que os países receptores podem não possuir leis de proteção de dados equivalentes às do Brasil, LGPD. Obstáculo judicial. O texto assume que, caso os subcontratados internacionais tratem as informações de forma ilícita, o cidadão brasileiro enfrentará severas dificuldades para reivindicar seus direitos de privacidade em tribunais estrangeiros. Acesso governamental estrangeiro. A organização admite explicitamente que as informações biológicas coletadas ficarão sujeitas ao livre acesso por agentes públicos e autoridades governamentais estrangeiras, firmando apenas o compromisso de contestar ordens judiciais que considerar formalmente inválidas ou genéricas. Nota de exclusão. O contrato faz a ressalva específica de que as transferências de dados pessoais não contemplam as Ilhas Caimã. Compartilhamento comercial e venda de ativos. Na seção 8 das apólices de privacidade, a organização assegura o direito de compartilhar e transferir o patrimônio de dados biométricos dos usuários em cenários estritamente comerciais. Autorização para o repasse de dados biológicos no âmbito de negociações de qualquer fusão, venda de ativos da empresa, financiamento ou aquisição de frações da TFH por terceiros corporativos. Livre circulação dos dados entre as atuais e futuras empresas-mãe, afiliadas, subsidiárias ou corporações sob controle acionário comum da firma. No Brasil, o cerco administrativo consolidou-se através das manifestações técnicas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANP), materializadas no despacho decisório número 3/2025 FS-CGF e na nota técnica número 4/2025 FS-CGF-ANP. Em 11 de fevereiro de 2025, o Conselho Diretor da ANP julgou e indeferiu em caráter definitivo o recurso administrativo da Tools for Humanity, sepultando a legalidade dos pagamentos por dados corporais no país. O fundamento central da ANP baseou-se na nulidade do consentimento por hipossuficiência econômica. O parágrafo 7.7 da nota técnica detalha que a oferta de incentivos financeiros em dinheiro ou tokens real 300 a 470 atua como um fator de coerção psicológica sobre populações vulneráveis. A urgência financeira anula o qualificador de consentimento livre exigido de forma inegociável pela LGPD para o tratamento de dados pessoais de natureza acessível. Adicionalmente, a empresa foi penalizada administrativamente por descumprir a obrigação legal de indicar um encarregado de dados DPO de fácil acesso em seus canais de atendimento. O recuo da Tools for Humanity em solo brasileiro reflete uma tendência global de rigidez regulatória. O relatório final da CPI mapeou os principais bloqueios internacionais ativos contra a firma. Espanha, operações totalmente paralisadas após a empresa firmar compromisso formal de suspensão cautelar de atividades junto à Agência Espanhola de Proteção de Dados (AEPO). Coreia do Sul, condenação e aplicação de multa administrativa consolidada no valor de US$ 830 mil por violações regulatórias. Portugal, suspensão integral de todas as coletas determinada de forma urgente pela Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD). Argentina,
aplicação de sanções e multas administrativas pelo governo da província de Buenos Aires decorrentes do manejo irregular e falta de transparência no escaneamento de cidadãos. Alemanha, processo de fiscalização e investigação ativa conduzido por órgãos de vigilância tecnológica. O espelho regulatório da Lei BIPA, como parâmetro ideal de governança e proteção para futuras leis nacionais. A CPI utilizou como espelho doutrinário o Biometric Information Privacy Act BIPA de 2008 740 UPS 1415, vigente no estado americano de Illinois. O texto da legislação norte-americana fixa padrões ausentes no modelo operacional da WorldCoin. Cronograma escrito de eliminação SEC. 15A obriga as empresas privadas a publicarem um cronograma detalhado prevendo a destruição permanente dos dados biométricos assim que a finalidade inicial for atingida ou, no máximo, dentro de 3 anos após a última interação com o cliente. Autorização escrita assinada SEC. 15B. Proíbe qualquer captura sem que antes o titular ou responsável legal assine um termo de liberação formal ou item release discriminando o tempo exato de guarda e o propósito específico da biometria. Proibição de lucro comercial SEC. 15C. Determina de forma taxativa que nenhuma entidade privada pode vender, arrendar, trocar ou lucrar comercialmente a partir de identificadores biométricos de cidadãos. Vedação à disseminação SEC. 15D. Impede o repasse ou redifusão da biometria para terceiros, exceto sob consentimento explícito, para concluir transações financeiras solicitadas pelo usuário ou mediante mandado judicial válido emitido por tribunal competente. Diante do robusto acervo probatório reunido ao longo das oitivas e perícias contratuais, a Comissão Parlamentar de Inquérito encerrou seus trabalhos tipificando condutas e apontando indícios de infrações administrativas, civis e penais. No plano criminal, o relatório apontou indícios de violações contra as relações de consumo, crimes contra o sistema financeiro nacional, captação irregular de poupança popular, lavagem de dinheiro, Lei nº 9.613.998 e fraude com a utilização de ativos virtuais, tipificada no artigo 171 do Código Penal. Para que as punições cabíveis sejam aplicadas e a proteção à população seja perenizada, os autos do processo foram distribuídos em caráter oficial para as seguintes autoridades em 2026. Caráter de urgência e persecução. Agência Nacional de Proteção de Dados ANPIP, Ministério Público do Estado de São Paulo MPSP e Ministério Público Federal MPF. Controle Financeiro e Fiscal. Banco Central do Brasil Bacen, Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF e Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil RFB. Proteção de Vulneráveis e Gestão Urbana, Gabinete do Prefeito de São Paulo, Subprefeituras, Procon SP, Procon Paulistano, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social SMADS e Secretaria Municipal de Educação SMEI, com o objetivo expresso de proibir a instalação de postos avançados da empresa nas proximidades de escolas e equipamentos de assistência social. Para você, se a alma existir, ela é a linha final de identificação do ser. Imagina não entrar no paraíso pois clonaram sua identificação. É mais confortável analisar isso tudo não passando fome, e desconfortável demais não ver a atenção devida para esse assunto.